E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do Verdão. Estou trazendo aqui para vocês o G4 do Band Esporte, trazendo aí as últimas novidades, galera, as informações do nosso Palmeiras. Palmeiras aí que empatou ontem na estreia do Brasileirão, galera, 0 a 0 contra o Botafogo no Allianz Parque. Aí eles estão aqui falando aí sobre a estreia do Verdão, pessoal. Avaliação aí, Massinha aí falando aí sobre o nosso Palmeiras, galera. Fica até o final do vídeo aí e deixa aquele like, beleza? E Palmeiras 0, Botafogo 0, porque tem muito assunto. O Abel se indispôs com parte da imprensa e os dois falaram, o Everton também falou. Palmeiras 0, Botafogo 0, e o que fica eu juro por Deus, eu entendo isso, sei lá, como parece um delírio coletivo para mim. Não, o cara tem que ir embora. Não, sei lá, do Abel Ferreira. O cara disputou 20 campeonatos, ganhou 22, e ele tem que ir embora. Não serve. Não serve pro Palmeiras. Eu não concordo com essa teoria, mas... Vamos ouvir Abel e o Everton falando. É difícil, às vezes as pessoas têm uma ideia de que jogador de futebol às vezes não sente as coisas, muito pelo contrário, a gente sente muito. Hoje o futebol ele ficou muito mais profissional, são dias que a gente dorme pouco, a gente pensa no que podia ter feito, em como poderia ter vencido aquele jogo. Era uma final, era uma oportunidade de marcar história, era uma oportunidade de ganhar do nosso maior rival, e tudo isso a gente sabe que pesa. A gente não mediu esforços para que o resultado fosse outro, é aquilo que a gente queria, mas futebol é isso. Infelizmente só vai ganhar um. Acho que a gente fica, né, não vou dizer contente, mas era um objetivo, chegar na decisão tudo pode acontecer. A gente queria a vitória, não veio. Aí chega, né, a estreia, é normal que as coisas elas tendem a ser um pouco mais complicada por tudo que aconteceu durante a semana, mas que nem eu falei agora, o que a gente não pode aqui é achar que está tudo errado. Não, a gente vem trabalhando, a gente tem ciência de que a gente precisa melhorar e vai melhorar, vai trabalhar incansavelmente, vai trabalhar no nosso limite para que a gente possa melhorar, apresentar, né, sempre o melhor futebol possível. E sabendo que a gente não tem muito tempo para se lamentar também. Quinta-feira a gente já tem Libertadores, é um campeonato, é uma estreia fora, a gente sabe o quanto vai ser difícil, então é descansar agora, corrigir o que tem para corrigir, melhorar e seguir em frente, porque eu tenho certeza que o Palmeiras vai daqui a pouco começar a trilhar os caminhos das vitórias e, consequentemente, a gente vai continuar brigando por título, que esse é sempre o nosso objetivo. Hoje jogamos contra o campeão, é uma equipa que está ao nosso nível. Falaste muito bem nos últimos, vou-te corrigir, 5 jogos. Nos últimos 5 jogos sofremos um golo apenas e fizemos 4. Se olhares para os 2 últimos, Corinthians depende de onde tu quiseres olhar. Tu olhas para aquilo que te apetece e se eu estiver a dizer alguma coisa, corrige-me por favor. Nos últimos 5 jogos fizemos 4 golos e sofremos apenas um. E nestes 2 últimos, se quiseres, contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Botafogo, tenho que dizer isto com toda a honestidade, tem uma linha defensiva muito experiente, quer de uma equipa do Corinthians, quer desta, basta só olhar, e nós realmente tivemos muita dificuldade e, muito sinceramente, num jogo que podíamos ter ganho, mas também podíamos ter perdido. Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um Não, lançamento. Foi um passe. Como é que foi lançamento. Ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o golo espetacular do Internacional? Eu acho que você... Não, como é que foi, sabe? Você deveria analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Mas o Palmeiras não está Isso deixando de trabalhar a bola no chão para cruzar muitas bolas? Parece que é um time que não trabalha a jogada, o Palmeiras. É a sua opinião, entendo, é a sua opinião. E as nossas rotas de ataque, para que você saiba, eu vou-lhe dizer para você ficar a saber tanto como eu. São combinações exteriores entre o ponta e o lateral em cima do lateral adversário. São combinações interiores, como foi o penalti que sacamos aqui com o São Paulo, com o Corinthians e com o gol que fizemos contra o Corinthians com o Maurício.
E a terceira rota de ataque é de viradas. Estas são as nossas 3 rotas de ataque. O resto é transição, é bola parada e uma coisa que é fundamental, a criatividade também dos jogadores, porque os jogadores também ganham bolas sozinhos. É isso que nós estamos a trabalhar em cima dos nossos jogadores. Não jogamos com uma equipa qualquer, jogamos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. Viram-as a cantar? Os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica, que é de consistência e de resiliência ao longo, ou uma maratona, se quiseres. Muito bem, está aí o Everton falando e também o Abel Ferreira. A gente combinou aqui que a gente vai picotar os assuntos, porque o Abel falou sobre muita coisa. E uma que você quer falar, que é essa questão das rotas do ataque, que você fala daqui a pouco. Mas acho que um ponto que chama atenção, até para quem não é palmeirense, e para todo mundo, é o embate do Abel, não só com a imprensa, mas também com a torcida e tudo mais. Um jeito... Eu tenho a impressão que ele está cada vez grosseiro mais mesmo, né? Grosseiro. Sem muita paciência. É uma forma grosseira de se comunicar, né? A gente entende isso. Se você perguntar para alguém em Portugal, o senhor pode tirar uma foto minha? Ele vai falar, não, e dá a volta e vai embora. É um pouco o jeito de ser, né? Eu tive lá uma vez, por 7 horas, negócio de conexão. Aí eu queria comer num lugar legal e perguntei para uma senhora no restaurante. A senhora sabe onde é? Eu falei, eu sei. Como faço para ir lá? Vá a pé. Entendeu? É um pouco assim, né? Dá para entender isso, mas ele já não é mais. Como ele mesmo diz, ele já pode ser, inclusive, considerado brasileiro. Palmeirense, ele falou, sou palmeirense há 4 anos. Isso, exato. Então, ele já pode ser considerado brasileiro, palmeirense, né? Ele não tem proposta para sair, não tem um lugar do mundo top, que é onde ele quer se colocar, que queira o Abel. Não é o Manchester City, não é o United, não é o Benfica, não é o Milan, não é a Juventus, entendeu? Então, o que pintou até agora é só periferia. Periferia, para ganhar o que ele ganha, salário europeu, está aqui, a família ama o Brasil, está tudo certo. Entendeu? Então, assim, esporte de alto rendimento exige que você se recrie, que você trate as pessoas com respeito. Dizer que a torcida do Botafogo fala é campeão, o Palmeiras canta todo jogo, é campeão dos campeões, Verdão querido. Do quê? Do coração. Oh. Então, ele sabe disso. Ele sabe, a torcida canta. Teve um mosaico com as taças, lembra? Sim, tem um mosaico com ele, na caravela. Caravela, isso. Entendeu? O que ele quer mais? O que ele quer? Ser carregado por eunucos? Entendeu? Vai para coletiva, os caras na maca lá, carrega ele. Abana. O que é que você quer mais, Abel? Reconhecimento do quê? Você faz o que quer dentro do clube. A presidente do clube assina todos os seus pedidos. Os jogadores, todos que estão aí, você avalizou e pediu para contratar. O Palmeiras tem, graças a Deus, suas contas em ordem, tudo em dia, contratando jogadores caros. Como lembra o Arnaldo, é uma folha de salarial altíssima, foi o time que mais investiu nesse período. Contraponto disso, você tem razão que nem todo mundo está aí ainda, que você está fazendo as coisas acontecerem, mas o problema não é mesmo. Você tem razão nesse aspecto, mas a forma como você fala joga a sua análise no lixo. Por exemplo, quando você diz assim, não estamos jogando com um adversário qualquer, não está mesmo, é o campeão brasileiro, mas é com ele que você tem que jogar. Você vai decidir o título com ele. Não vai ser com o Sport, não vai ser com o Juventude, não vai ser com o Mirassol, vai ser com esse time. E se der azar no mata-mata, vai pegar vai pegar de novo. Copa do Brasil e Libertadores, certo? Então, é este campeonato que o Palmeiras precisa disputar e é este campeonato que o Palmeiras precisa estar pronto para jogar. Então, na questão anímica, quando ele fala que os jogadores estavam sentidos, e estavam, não é fácil. Você perdeu uma final na quinta e domingo estava em campo. Tudo isso dá para compreender. Nessa primeira parte da tua fala, dá para compreender tudo isso. Agora, esporte de alto rendimento é assim, rendeu, não rendeu, tchau. Não adianta você cobrar amor, paixão, todo mundo tem respeito, admiração, todo palmeirense que se preze tem respeito, admiração, amor, carinho por você. Só que o que eles amam mesmo é o Palmeiras.
Não é você, é o Palmeiras. A partir do momento em que você pega um ano sem jogar nada, essa que é a verdade. Nos momentos que o Palmeiras precisou jogar, a bola bateu na mão do Gomes, o Gomes não foi na bola, errou o passe no Maracanã, o Rios ficou passarinhando, né? Quando foi decidir em casa, não conseguiu. Então, isso está no pacote. Porque hoje, Abel Ferreira e Leila Pereira, o Palmeiras não é mais campeão de nada. Ele foi. Ele não é o atual campeão paulista, é o Corinthians. Ele não é o atual campeão brasileiro, é o Botafogo. Ele não é o atual campeão da Copa do Brasil, é o Botafogo. Não, Flamengo. É o Flamengo. Da Libertadores é o Botafogo. Do Carioca é o Flamengo. Do estadual do Ceará é o Ceará. Então, se você não tiver essa compreensão que você é, hoje, talvez o técnico mais bem remunerado do Brasil, que os seus jogadores têm de tudo, pão, deló, pão doce, pão salgado, né? Esteira da NASA, tudo. E o time não consegue render, a responsabilidade não é minha. E não é do torcedor que está mal-humorado. Entendeu? O torcedor está mal-humorado, está enroscado com você, porque o desempenho não é bom. Agora, achar que você não tem condições de reverter isso, aí é loucura, eu vou vestir a peruca e vamos embora. São coisas diferentes, bem diferentes, com respeito, as críticas são feitas, então toda hora é o repórter que não sabe o que está falando, toda hora é a torcida que não sei o quê. Será que não vale você olhar para você? Olhar para a sua comissão técnica? Há quanto tempo o Palmeiras não faz um gol de cabeça? Muito tempo. Há quanto tempo uma jogada ensaiada na bola parada não sai? Muito tempo. Palmeiras fez gol com bola rolando contra o São Bernardo. Nem vou falar que foi o Estevão que fez. Mas, tá bom, estou te ajudando, Abel, estou te ajudando. Foi o Estevão, jogada individual dele. Tudo bem, se criou o espaço, tem o coletivo ali que funciona. Tá? Então, eu quero falar dessa questão anímica e do comportamento dele. Quando você quiser análise tática, eu mesmo me edito, você me chama e eu falo. Vamos lá, só quero registrar aqui a mensagem do Semisvaldo, que manda e fala, abre aspas, Massa disse tudo. E disse mesmo. Não, mas ele vai falar mais coisas sobre outros pontos também do Palmeiras, mas sobre essa questão bem importante. Arnaldo, eu não consigo dissociar isso, que tudo que o Massa está falando, do muito tempo no Palmeiras. Tarará, as relações vão se desgastando um pouco. E precisam, elas precisam ser renovadas. Não é simples, né? Não é simples. Eu acho que essa tarefa, venho dizendo, do Abel nesse ano, talvez seja, paradoxalmente, a mais complexa. É o ano que ele tem mais jogadores, é o ano que o Palmeiras mais investiu, é o ano que ele vai ser mais cobrado. Até porque é o ano que o Palmeiras entra sem título, como disse o Massini. Então, o Palmeiras investiu tudo para 2025, como disse o Massini, preencheu todas as posições carentes com jogadores caros, jovens, de talento. E, embora não dê para recriar um time de uma hora para outra, agora não tem folga, né? Então, assim, a tarefa do Abel, como a de outros treinadores, é montar o mais rapidamente um time, dar um padrão a ele sem ter tempo de treinar durante os jogos. Para todo mundo é assim, não é só para ele. Né? E acho que essa postura reativa, que é a característica dele, ele vai ter que lidar com isso a temporada inteira em todos os jogos. Nós estamos falando, o Palmeiras vai ser o time mais cobrado do Brasil, assim como foi o Flamengo até pouco tempo ou o Botafogo. Né? E ele tem que estar preparado para isso. Né? É claro, como o Massini falou, a gente conversava com o Vessone, que ninguém perde um título estadual para o principal rival sem sequela alguma. Mesmo que o Paulista não seja tão importante para o Palmeiras, tem sequelas. O torcedor ficou bravo. Se tivesse jogado bola, se o Palmeiras tivesse jogado 90 minutos como jogou o segundo tempo, talvez o tivesse perdido nos pênaltis. Mas a gente percebe na declaração dele, Massini, que o plano que ele sempre diz ter contra o Corinthians, na cabeça dele, o plano funcionou e o Rafael Veiga perdeu o pênalti. Né? E, de certa forma... Depende do olhar. Sim. Foi assim, dependendo do olhar. O Palmeiras podia fazer mais, podia ser mais agressivo, arriscar mais contra o Corinthians? Poderia, mas o jogo estava 0-0, o Corinthians não atacava mais, o Corinthians estava desgastado e teve um pênalti, o Rafael Veiga perdeu o pênalti. Isso foi o jogo também. Mas aí, a gente estava conversando,
o estadual talvez tenha sido o último recorte. Era o campeonato dos testes, do revezamento. Não estão todos os jogadores aí, mas a partir da primeira rodada o brasileiro teria cobrança. E acho que essa quis a tabela, acho que até de uma forma engenhosa, colocar o campeão contra o vice no ano passado. E aí a gente é um contraste interessante, né? Porque o Botafogo é um clube que ele não preza pelo trabalho longo, ele está se lixando para trabalho longo, o dono do Botafogo. Ele troca técnico, né? Como quem troca de camisa. Demorou a definir pelo Paiva. Jogou fora 3 meses do ano, e a gente viu um time mais organizado do que o Palmeiras, no embate, né? Mais frágil, o Botafogo tecnicamente está óbvio, né? Sem o Almada, o Luiz Henrique, o Júnior Santos, perde muito poder de fogo, ainda perdeu o Savarino machucado. E por isso não ganhou o jogo. E talvez o Savarino inteiro definisse o jogo. O que ficou espantoso foi esse contraste, o Botafogo desfalcado em relação ao ano passado, fragilizado, mostrou mais conjunto, mostrou mais organização, mostrou mais estrutura do que o Palmeiras reforçado para esse ano. E acho que essa situação vai se estender para o Abel nas comparações, nos embates com os outros favoritos ao título. E é como o Massini falou há algum tempo aqui, e eu concordo. O Palmeiras, ele não vai, provavelmente, com o nível de adversário que passa a ter, ganhar o campeonato ou ganhar campeonato só ganhando dos times mais fracos. Como foi muito a trajetória do Abel até agora. Agora ele vai precisar ganhar dos times mais fortes. E não passou por esse primeiro desafio em casa. Agora o jogo com o Botafogo é na casa do Botafogo no segundo turno, quando virar a tabela. Agora, essa questão de vai da torcida e tal, também tem nesse bolo aí manifestação da Mancha Verde antes, falando que você não vai ensinar como a gente torce e tal. Enfim, tem uma areia aí nessa relação. Não vou dizer que é um divórcio, mas tem uma areia. E é ruim, né, isso? É muito ruim. O Palmeiras hoje, se olhando assim, eu vou falar uma coisa mais macro, né, de como instituição, não só o time. O Palmeiras hoje, ele é indolor em campo, ele não causa dor em ninguém. O time não precisa ver. E ele é incolor fora de campo. O que eu quero dizer? Tá ouvindo aí, a galera vai amar. Isso pós-jogo, né? O que as diretorias fizeram já desde o Paulo Nobre, depois do Gagliotti e tal, eles transformaram o Palmeiras, o Allianz Parque e tal. Hoje, o ambiente do Allianz Parque, ele é motivo de chacota de outras torcidas todas, em redes sociais e tudo mais, a ponto de viralizar a torcida da Portuguesa cantando no Allianz Parque. E isso não é agora, isso vem de um processo e as diretorias todas, sobretudo a Leila, a última, ela foi afastando o torcedor. Então, o pré-jogo do Allianz Parque, que era o maior pré-jogo de um clube de futebol, ele não existe mais, porque foram afastando as pessoas, você não pode passar, você tem os bloqueios, você tem alambrados, você não pode, você tem que mostrar ingresso, senão você não pode, você é morador, não é? Ou seja, uma encheção de saco que simplesmente acabou com o pré-jogo, que de alguma maneira esquentava o torcedor para que ele entrasse ainda mais empolgado para ajudar o time e tal. De acordo até com o presidente presidente de honra da maior torcida organizada do Palmeiras, no primeiro jogo da final, eles iam levar um bandeirão. A polícia liberou. Aí no estádio, a diretoria do Palmeiras bloqueou porque ia atrapalhar, de acordo com o Paulo Serdã, ia atrapalhar os camarotes. Custa os caras do camarote ficar 1 minuto e meio sem ver o campo, até o bandeirão descer e subir 2 minutos. Então, quando ela, por exemplo, pega lá e aumenta 4% por causa de uma taxa de IGPM, ou sei lá, o Avante, com uma renda de 1 bilhão e 200, uma receita, era necessário esfolar um pouquinho mais o torcedor? O preço do ingresso, cara, para você ir nesse estádio hoje é um negócio muito caro. Então, o Palmeiras, para mim, ele virou esse clube incolor porque as diretorias foram afastando o seu torcedor daquela essência mesmo. As pessoas estão ficando nas suas casas, vendo na televisãozinha, quando conseguem passar pelo cerco lá que foi colocado e não estão dentro do estádio. E aí o Abel falar um negócio desse, e pior, a torcida ontem
nem encheu o saco do time, nem no pré, nem no durante o jogo. Foi vaiar depois do jogo, que é uma coisa... Para quem perdeu no Palmeiras, poderia ter um clima 1 milhão de vezes pior. Aí o Abel vai lá e termina de cutucar o torcedor, que já está lá todo chateado por conta do que aconteceu na quinta-feira. Então, fora de campo, tá claro ali para mim que é um clube hoje incolor. Ele não tem as cores do clube, ele não tem... e o que me espanta é aquela... Não a Leila. A Leila a gente sabe como ela entrou no Palmeiras, como a imensa maioria do Palmeiras fala, ela nem torce para o clube como a gente. Então, a gente sabe. Só que o que me incomoda nessas horas é esse entorno. Os vice-presidentes, os diretores, os sócios, os conselheiros, os caras que são Palmeiras de verdade, os caras não cobram ela, do tipo, você não está percebendo o que está acontecendo? Você não está vendo que o nosso estádio... eu fui no Allianz Parque desde a inauguração, fui desde o primeiro derby. Eu fui quase todos os derbys. Cara, 15, 16, só foi piorando. Cara, hoje o Corinthians joga lá de uma maneira 1000 vezes mais tranquila do que jogava em 15, em 16, em 17. A coisa foi piorando demais isso daí. Então, esse clube, por conta da diretoria, de maneira geral, ele ficou incolor, assim. E dentro de campo, ele está indolor, ele não causa dor em ninguém. Gente, vocês têm noção que o Palmeiras tem um trio de ataque que custa 100 milhões de euros? Vocês têm noção que é 100 milhões de euros em 3 jogadores? O Estevão vendido por 60, o Tigrinho 25 comprado e o Facundo comprado por 15. Dá 100 pau de euros. Vezes 6, nós estamos falando de um ataque de 600 milhões. Tá ruim ou não? Não faz gol há 4 jogos. 3 mais o quarto foi o pênalti doado lá. 4 jogos sem gol, um ataque. Tem alguma coisa problemática para o treinador. Ele não está jogando com o Zezinho da esquina, o Pedrinho e o cara da base que, lá, apelando. Não, ele está jogando com um ataque de 100 milhões de euros. E o time não faz gol há 3 jogos e você pegar o pênalti Mandrake há 4. Eu acho uma coisa... E ainda ele pegou uma parte da estatística, né, nos últimos 5 jogos, porque ele pega os 3 do Novo Horizontino, ficou até meio cômodo. A gente fez 4 gols nos últimos 5 jogos, ele pegou 3 no Novo Horizontino. Enfim, Bernardo, né? No São Bernardo. Então ele pega um recorte que é o recorte que interessava para ele. Então tem muita coisa errada, cara, dentro e fora de campo. Assim, para mim tá claro. E se ninguém tomar uma providência lá, sobretudo, esse negócio, ser administrado como a Leila administra, com frieza e tal, eu acho que tem muito ponto positivo. A gente já elogiou ela aqui muito por isso. Mas um clube de futebol não é banco, cara. O clube de futebol, você não adianta você levar isso daí como uma instituição financeira, de terno, gravata, tomarei minhas decisões. Cara, isso também é paixão pra caramba. Um clube de futebol é paixão. E ela não consegue entender que isso daí também tem a paixão e que ela pode tomar atitudes com mais paixão, assim. Para mim é meio claro isso, assim. Massa, o Vesta falou de torcida, mas falou também da questão do ataque. O ataque de tantos milhões que não faz gol há 4 jogos. E o Abel falou sobre rotas de ataque, que é o que você gostaria de falar sobre isso, sobre o jeito que o Palmeiras ataca e tudo mais. Certo. Bom, o que está acontecendo hoje, né? O Facundo já virou bagre. O Vitor Roque, mais 2 horas também, os caras vão ter saudade do Rony. O Felipe Anderson não consegue jogar. Ele não jogou um pouco melhor, sabe? Muito melhor. Ele entrou ontem e melhorou muito o time, porque o Veiga estava abaixo de qualquer... Um meia. Meia. Diferente. Ele pode fazer isso também, né? Ele tem essa capacidade. Então, o que acontece? Quando ele fala as nossas rotas de ataque são exteriores com 2 contra 1 no lateral, certo? No lateral adversário. 2 contra 1 no lateral adversário, como é que você vai fazer se o adversário pressiona a tua saída de bola e o Facundo tem que vir aqui atrás receber a bola? O Facundo joga de costas para o gol que o Palmeiras ataca. Ele pega a bola e devolve no Piquerez, que dá no Murilo, que dá no Micael, que dá no Mike, o Mike dá no Estevão, o Estevão volta para ele, o adversário corre, marca, dá no Everton, como é que é a música? Musiquinha lá, pô, bicão para frente. Eu vi os caras colocando... Cabeça fria e bicão para frente. Chutão para frente. Entendeu? O Abel não faz nada diferente. É isso. Então, as rotas de ataque estão travadas porque você, inacreditavelmente, joga com 2 caras no meio, o Veiga avança para ficar do lado do Vitor Roque, e ontem tinha 3 jamantas no meio-campo do Botafogo, eles tomaram conta do Botafogo do meio-campo. O Gregory jogou demais. Entendeu? O Gregory, o PK jogou muito bem, bom ver esse menino recuperado, tá? Os 3 jogadores do meio do Botafogo, eles tomaram conta do jogo.
Porque o que acontece? A bola vai no ataque, você tem 4 homens no ataque. Estevão, quando muito, e com a ajuda do Mike, vem o Estevão, o Veiga encosta, Vitor Roque, Facundo fecha por dentro. Quando a bola cai na transição para o adversário, você tem os 2 Palerma lá que não conseguem marcar. Ele teve a pachorra de escalar o Evangelista de 5. Entendeu? O Evangelista ou é 8 ou é 10. Era Emiliano, Rios e Evangelista o time ontem. Pisa na área pra caramba. Aí, entendeu? Né? Então ele matou o Evangelista. Matou. O modelo dele, este modelo 4-2-4 para defender, para atacar, mata as suas rotas de ataque. Me surpreende que você não consiga ver isso. E você achar que isso é a responsabilidade do jogador. Não é. É sua. É só sua, Abel. Não é do jogador. A responsabilidade é sua. Como que você vai criar rotas de ataque se o time fica exposto desse jeito? Nós estamos vendo aí, ó. Olha essa defesa. Parece a defesa do G4. O Massa já morreu lá no meio do campo. O Tirone ainda corre um pouquinho. O Arnaldo, se tiver bem em forma, é capaz de chegar. O Vessa faz tchau para os caras. Cadê, tchau? Então, é isso aí, ó. É só transição. Tudo que o Botafogo criou no jogo foi transição, foi contra-ataque. Agora, me cabe explicar para você por que tem contra-ataque. Porque você está mal posicionado, porque você dá a bola para o adversário, porque o adversário marca você melhor. Marca você melhor. Foi só isso que o Corinthians fez nos últimos 2 jogos. O Corinthians foi campeão com o Palmeiras, marcando melhor e só. Teve uma chance, fez o gol. O Palmeiras teve a chance, não fez o gol. Então, o Palmeiras não consegue ser superior, ditar ritmo de jogo há muito tempo. Uhum. E com nomes diferentes, e com jogadores que não estão bem há muito tempo. Então, assim, entendo que, claro, se você tiver Paulinho, Maurício, o Veiga de volta, o Marcos Rocha faz uma falta danada na lateral, porque o Mike tá mal. Você tem um cara de 40 milhões no banco que não joga, que é o Giai. Ontem entrou um pouquinho melhor. A responsabilidade é sua, Bel. Não é minha, não é do torcedor. Não terceiriza. É sua. Você é capaz de fazer isso. Como você já fez nesses últimos anos. Agora, se toda vez que o seu time, meu também, jogar mal, a culpa é da torcida, não dá. Se toda vez que você perder um título sem jogar nada, a culpa é porque o adversário é muito bom, vai fazer o quê? Vai passar o ano que escondido embaixo dessa mesa? Outra coisa, ele fala, é bola parada. Cruzamento, né? Cadê? Né? Os gols saem de cruzamento. Mas como você vai cruzar uma bola ou atrasada? Atrasada que ele fala é o cruzamento para trás. Cara, os números estão aí, você tem razão. 80% dos gols saem assim. Só que, para você chegar num cruzamento onde o sistema defensivo adversário está como o nosso sistema do G4 atrapalhado, você precisa fazer a jogada acontecer. Como que você faz? Ou você inverte a bola, sem burocracia, toda bola que chega para o Estevão tem 3 ou 4 em cima dele. E a torcida põe a culpa no moleque. Você é amarelão, você não joga, não decide, jogo grande, não sei o quê, não dá mais. Gente, o que vocês querem? Que gasta mais 500 milhões? A mandar agora todo mundo embora para contratar mais 500 milhões. São bons jogadores. Emiliano já virou bagre, o Facundo corre para trás o tempo todo. É óbvio, ele não é esse jogador. O Facundo é um meia atacante. Vocês viram a bola que ele meteu pro Vitor Roque? Porque ele tá de frente pro jogo, Cristo. Ele recebe a bola de frente pro jogo, aí meteu a bola pro Vitor Roque, fez o facão com 5 jogos, 4 de Palmeiras. Ele já fez o facão, recebeu a bola. Então, cara, outra coisa muito clara. O Bruno Fux tem que ser o articulador do Palmeiras lá atrás. Para de ficar abraçado com jogadores que já te entregaram e não entregam mais. O Murilo está em péssima fase. Esse lançamento dele não é de qualquer um, não. Assim. Isso não é um chutão. Não é um chutão. Uma coisa, isso aí não cabe na musiquinha. Isso não é chutão. Claro. E outra, o Palmeiras melhorou no segundo tempo muito também porque ele acha o passe. Ele começa a construção da jogada com ele. Isso, ele acha um passe quando o adversário ainda está se ajeitando na marcação. Então, a obrigação não é da torcida, não é mais nem da Leila Pereira, que entregou tudo que o senhor pediu,
certo? A obrigação é sua, da sua comissão técnica, é excelente. É excelente. Seus auxiliares são incríveis. Eles não passaram a ser bananas de pijama em 1 ano, em 6 meses. É isso que eu... Por isso sou contra trocar técnico, essa burrada agora, dia 31 de março. E o argumento que vem assim, o Flamengo troca, é campeão. Sim, o Flamengo paga trocentas multas. Entendeu? Não dá. Ou eles olham para si, para dentro, para o trabalho, para aquilo que eles estão fazendo, ou o ano vai ser isso aí. Vai, talvez, ter um bom resultado com o Sport Cristal. Jogo contra o Sport é jogo para não perder. Se empatar, deve empatar ou ganhar. É o Palmeiras, de sempre. É pouco. É pouco. Cria alternativas. Você pode jogar com 3 meias, com 3 centroavantes, com 4 zagueiros. Você tem jogador, cara. Então, o que mais a mim incomoda é, na coletiva, essa postura meio que rei sou eu, sabe? O que rei sou eu era do Jô? Não. Que era Dois reis. Então só falta a gente chegar lá na coletiva e falar para ele, sois reis! E aí ele responde. Entendeu? A vida não é assim, cara. Futebol não é assim. Entendeu? Se eu não me provar aqui todo dia, amanhã eu tô fora. Tô fora. E você é a mesma coisa. Pare de reclamar do outro, da torcida, do campo, não sei o quê. Pare. Faça o seu trabalho bem feito. Crie rotas alternativas. Responda porque a bola parada não entra. Responda porque as 17 jogadas de bola... De fundo? Não, de jogadas ensaiadas não entram mais. Você sabe, parece um time aparvalhado. O Piquerez vira o Darinta, entendeu? A bola bate nele, ele não consegue dominar a bola. Por quê? Posicionamento errado, corre muito, corre errado. O Palmeiras é um time exposto, a gente tá vendo os lances aí. Sabe, chance, só para concluir, chance de gol mesmo, o Palmeiras teve uma com o Estevão, ainda tinha um monte de perna na frente dele, e essas duas com o Flaco Lopes, que é isso aí, ó, o Flaco Lopes é isso aí. A bola bateu, rebateu, voltou para ele dentro da área, ao invés de ele dar um tapinha para dentro e fazer o gol, chutou em cima da defesa. Então, me parece um time tenso, me parece um time... o mental foi embora, sabe, o cabeça fria? Cabeça fria a gente não vê faz tempo. Isso foi mesmo. Neste ano, a gente está completando um ano que a gente não vê. Então, a responsabilidade é sua, cara. É você que tem que fazer isso reviver. Ponto. Sobre o Allianz Parque, o retrato do Vessa, ele é correto. O único senão que eu faço é que quando o time vem, a torcida vem junto. A Mancha, as organizadas, o Gol Norte, cantou o jogo inteiro. Mas já começou a surgir um burro. Os caras não aguentam mais. É tudo culpa dos outros, nada é com ele. Entendeu? Agora, o entorno é uma vergonha. É uma vergonha para um clube de futebol. O que a insensibilidade, não só da Leila, tem que esperar a sensibilidade da Leila nessa questão, é melhor não esperar nada. Mas começa com o Paulo Nobre, porque num dos jogos mais emocionantes da minha vida, no Allianz Parque, o novo estádio, foi em 2015. Contra o Santos, né? Eu pedi as contas antes de entrar no ar. Falei, eu não vou trabalhar hoje. Eu queria ficar lá fora. Entendeu? Um negócio espetacular agora. Roubaram o celular pra caramba, teve um monte de crime assim, furto, né? Então, a partir daí, você toma essa decisão. Ok, dá para entender a decisão. Agora, se você não tiver diálogo, se você não se responsabiliza pelo seu torcedor no entorno, aí vem um novo comandante da Polícia Militar da área, vem o cara da associação de bairro, né? Que agora, você que é da associação moradora aí da região, quando você chegou lá, já tinha estádio, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, essa sua casinha chinfrim, que vale 60 mil hoje, antes do Allianz valia 2 mil. Então não reclama, tá? Porque ter o Allianz Parque lá valoriza muito os imóveis da região. Muito. Conheço isso, conheço. Eu ando lá todos os dias. Gente que aluga. Eu e o Oliver. Claro, claro. Então, assim, cara, essa reclamação, ela só existe porque o Palmeiras não se responsabiliza por isso. O Palmeiras não entra no circuito. Fala, vamos fazer um limite?
Vamos fazer uma fanfest? Vamos transformar em dia de jogos no Boulevard? Dá trabalho fazer. Dá trabalho. Pode ir no seu de 15, mas não zera também, né? Claro, entendeu? Dá trabalho fazer. Ninguém quer fazer. Ninguém quer pôr a mão nisso. Tá? Não é só o Palmeiras, não, mas aqui no caso do Palmeiras é muito específico. Aquelas 3 ruas, Caraibas, Diana e tal, é onde fica o Rasta, meu querido Rasta. É uma delícia ficar ali. Não dá mais, não pode mais. Nem as pessoas que querem entrar em casa, às vezes tem que provar que mora na casa. O cara quer ir no shopping, tem que dar toda a volta pela Pompeia. Sabe, isso é segregar as pessoas de ficarem na rua. Ora, Palmeiras, se responsabilize por isso, faça uma ação conjunta com a Polícia Militar, faça uma ação conjunta com a Guarda Civil, regularize os ambulantes, que eles sejam regularizados para trabalhar ali, em comum acordo com os bares e a associação dos bares. Tem um monte de associação, sindicato que não serve para porcaria nenhuma. Entende? Então, ou isso acontece, ou vai ficar cada vez pior. E o ambiente para o adversário é um doce. É uma delícia. Os caras erram 2 passes, aí já começa a não andar, é só uma parte do estádio que fala, começa a ficar bom para o adversário. É à toa que o Palmeiras não ganha de mais de ninguém no Allianz Parque? Olha para mim e fala se não é à toa. Não é à toa, meu irmão. Claro que não é. Futebol se faz assim, é com o povo. Você pode ter um espaço que custa R$5.000. O cara vai lá, chega de helicóptero, mas você tem que ter um espaço bom e grande. Mas não tem lá agora a zona... 700 lugares, pô. Pequenininho, esse que novo isso? espaço, 700 lugares. Veja bem, você tem um espaço novo, que ontem foi testado, Sim. Mas é uma frescura do caramba nesse estádio, entendeu? Porque o bombeiro tem que ver rota de fuga, rota de chegada, por onde vão entrar, por onde vão sair. Foram 10 anos para mais 700 lugares, pô. São 700, vai ser 1.000, mas foram 750. Tudo bem, eu entendo que quem paga o Avante paga R$80 por mês e tem acesso a 110 e tem acesso aos 4 jogos, 5, 6 jogos. Se você for fazer a conta, dá 15, 20, 25 reais por jogo. Mas mesmo assim, precifica direito. Quando sobra ingresso, precifica. É difícil, não é fácil. Porque quando você coloca o diamante 500 pau por mês, o cara vai fazer conta. Falei, pô, se o ingresso é 80, eu vou comprar 5 ingressos, dá 400. Por que eu vou pagar 500 no diamante? Você entende? Não é fácil, eu entendo que não é fácil. Dá trabalho. Precificar dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. E às vezes tem que fazer jogo a jogo. Não, tem. Entendeu? Isso. Então, isso é o que se tornou o Palmeiras. Você fala dos vices. Os vices... o Márcio, eu sempre esqueço o sobrenome dele. É um advogado espetacular, um excelente profissional. Então, ele cuida da área jurídica. Certo? O Everaldo cuida do marketing. O Palmeiras fechou agora mais 30 milhões de patrocínio. Eu olhei aqui, Márcio Martim. Márcio Martim, excelente profissional. Ótima pessoa, tá? O Everaldo está entregando 147 milhões fixos, dá para chegar a quase 300 com variáveis. Lembrando que o Palmeiras partiu de 84, que era Crefisa e Fã e tal. E vai aumentar, já tem aquele negócio no meio, não sei nem falar, aquele trem lá que põe no meio, vai ter também. A barra nas costas vai ter também, não vai ter na frente, mas atrás vai ter também. Então, ele trabalha no marketing. O Buozzi é o cara do futebol, que seria o provável ou o candidato natural à eleição quando a Leila sair do Palmeiras. Mas ele também, você manda mensagem para ele, estou no evento com o prefeito. Manda mensagem de novo, estou no evento com o Nelson Mandela. Manda mensagem de novo, estou indo jantar com o príncipe da Itália. É isso que se tornou o Palmeiras, fechado num castelo. Entendeu? Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aí no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!